Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco como é a entrevista para professores, como você pode se preparar, como você pode se sair melhor em uma entrevista. Lembrando que a minha experiência é em escola particular e eu sou professora de ciências, então sou uma professora especialista e essa é a minha experiência e é isso que eu vou abordar sobre entrevista com vocês e eu espero muito que ajude. Depois que o seu currículo é selecionado, e eu fiz recentemente um vídeo sobre como montar um currículo, principalmente aquelas pessoas que ainda não têm experiências, então você pode pegar algumas dicas lá. Depois do seu currículo selecionado, você vai para a primeira entrevista. Tem escolas que fazem vários processos, então é um processo longo, é um processo que demora meses, mas tem algumas que fazem um processo um pouquinho mais curto. Então, quando você vai para a primeira entrevista, você geralmente recebe uma ligação, algumas vezes por e-mail e também eles podem entrar em contato com você pelo WhatsApp. São esses três os meios que eu já recebi o comunicado de que eu teria que fazer uma entrevista, se eu tinha interesse e assim por diante. Sempre quando eu recebo uma ligação para fazer uma entrevista, obviamente que eles falam qual é a escola, eu pesquiso sobre aquela escola. Então eu pesquiso quais são os valores, o que a escola ela deseja, então se ela é uma escola mais construtivista, se ela é uma escola mais tradicional, se é uma escola que exige mestrado, se é uma escola que exige cursos de especialização, quais são esses cursos. Então geralmente eu dou uma pesquisada geral, dou uma olhada principalmente no LinkedIn, vejo os profissionais daquela escola, no que eles são formados, qual a universidade, o que eles estão fazendo, quais são os projetos que a escola desenvolve. Tudo isso te ajuda a entender a escola e a fazer já uma entrevista, se você deseja entrar nessa escola, a fazer uma entrevista mais focada. Então você não sai muito do perfil da escola e você tem melhores chances de ir para outras fases e até posteriormente de uma contratação. Quando eu estou pesquisando também no site da escola, eu vejo algumas palavras-chave que ela gosta, que ela utiliza, que faz parte dos valores. Então nem sempre, obviamente, dá para usar, mas em uma oportunidade, dependendo de uma pergunta, é legal você utilizar essas palavras também. Muito importante uma entrevista de emprego você ir direto ao ponto. Então, quando uma escola está fazendo entrevista, geralmente ela está fazendo algumas entrevistas, não é só você que está participando desse processo seletivo, geralmente. Então, eles gostam, como todos, de otimizar o tempo. Então, vá direto ao ponto, não seja prolixo, veja exatamente o que a escola, o que a entrevistadora está perguntando e, por exemplo, eles começam, geralmente a primeira pergunta é: conte da sua trajetória profissional. Então, não dê rodeios. Fale direto o que você fez, quais suas experiências, o que você se formou, onde você se formou, qual ano. Eles geralmente ficam com um currículo na mão, então o que você vai falando eles vão batendo no currículo e fazendo algumas anotações. Então, não seja prolixo. Quando eu estava fazendo as minhas primeiras entrevistas, hoje geralmente eu já não faço mais isso porque eu já entendi como é a dinâmica de entrevistas, mas quando eu estava fazendo as minhas primeiras e principalmente em escolas maiores, eu treinava as minhas possíveis respostas. Então uma coisa que eu fiz que eu acho que me ajudou muito, porque quando a gente vai para uma entrevista a gente também fica um pouco ansioso, o que me ajudou muito foi que meu marido fazia perguntas e eu respondia para ele, ele fazia mais perguntas e eu respondia para ele, e assim a gente treinava possíveis respostas, né? E isso foi muito bom, me deu uma confiança e eu utilizei muito do que eu treinei na entrevista, então me ajudou bastante também a ir direto ao ponto.
Geralmente eles vão perguntar como você lida com alunos, então aquele aluno que não faz tarefa, ou aquele aluno que é desrespeitoso, aquele aluno, né, que deu um problema ali na sala. Na primeira entrevista, eu lembro até hoje, já faz alguns anos, mas eu não tinha muito o que falar porque eu não tinha vivenciado essa situação. O que eu fiz foi utilizar o bom senso. Então, eu falei algumas coisas de como eu lidaria realmente, mas eu não tinha aquela experiência, né? Então, se é a sua primeira entrevista, utilize o bom senso. Se não é a sua não é a sua primeira entrevista, você já tem uma experiência, então fale realmente como você lida, né? Geralmente eu falo que isso difere de escola para escola, então muito vai da gestão, como a gestão pede para os profissionais lidarem com aqueles alunos, mas também existe a responsabilidade do professor naquele ambiente em que é primeiro acalmar o aluno, tentar conversar com o aluno, chamar a atenção dele, chamar às vezes para fora para conversar, entender o que está acontecendo. Então utilize o bom senso e eles geralmente vão fazer essa pergunta. É uma pergunta que aparece com bastante frequência, porque como vocês podem imaginar, quase todo dia a gente tem um desafio a ser enfrentado com algum aluno. Eles também costumam perguntar sobre se você utiliza caderno. Tem escolas que atualmente utiliza bastante material digital, mas ainda fazem questão de utilizar caderno. Mas a gente sabe que tem muita tecnologia envolvida hoje em dia em aula e é importante, pelo menos na minha visão e na visão de algumas escolas, a gente ainda utilizar caderno e escrita e assim por diante. E eles vão perguntar para você como é essa utilização, já que os alunos têm o material, né, tem o livro didático com eles, tem alguns recursos digitais, então aonde o caderno se encontra ali nesse meio. Então esteja preparado para responder essa pergunta, porque isso geralmente eles vão utilizar para ver se você acha importante utilizar o caderno, se você realmente utiliza, porque se tá na lista de material que os alunos devem comprar, se eles devem comprar, eles têm que usar, senão é um grande problema para a escola. Muito importante você estudar sobre metodologias ativas. A maioria das escolas hoje, elas utilizam bastante esse termo, mesmo que a escola, ela não seja uma escola que utilize todos os dias metodologia ativa, elas querem saber se você está por dentro. Então estude metodologias ativas para você ter o que falar na hora da entrevista. E é claro, se a gente está falando bastante é porque é uma metodologia que dá certo hoje em dia, é uma metodologia que a gente tem bastante estudo de que os alunos, eles com o envolvimento ativo, eles vão aprender de maneira melhor, então esteja preparada para esse tipo de pergunta e para perguntas inclusive específicas. Então, como você faria uma aula utilizando a metodologia ativa? Se prepare para isso. Professores especialistas, eles vão ter que falar disponibilidade. Então, se você não está trabalhando, a sua disponibilidade é integral, você pode trabalhar a qualquer momento do dia e qualquer dia. Mas se você está em outra escola, isso é algo que conta bastante. Então, geralmente, os professores, eles trabalham em 2 escolas, é uma realidade, né? Então eles vão perguntar da sua disponibilidade, porque eles têm que encaixar você, se você passar naquele processo, nos dias que você tem disponível. Então esteja preparado para falar quais são os dias e horários que você pode estar lá na escola. Muitas vezes eles perguntam também qual é o seu hobby. Então, se você está fora da sala de aula, quem é você? Né? Então a gente geralmente fala muito do profissional, fala muito da nossa vida dentro da sala de aula, mas eles também querem saber quem é você fora daquela sala de aula, então o que você faz, o que você gosta de fazer nos horários livres. Então geralmente eles vão fazer essa pergunta e esteja preparado para respondê-la. Eles gostam de saber bastante também se você tem disponibilidade para viajar com os alunos em alguma saída de campo. Então, se você gosta desse tipo de trabalho, qual é esse tipo de trabalho que você poderia desenvolver na sua disciplina. Então, isso é muito importante porque as escolas, elas geralmente todos os anos, em todas as séries, fazem saída de campo e precisam de um apoio de professores para isso. Então, se você já faz, ótimo. Se você ainda não faz, você pode falar se você está disponível para isso.
Quando você termina esse processo da primeira entrevista, geralmente você vai para uma outra entrevista ou aula teste, que eu também vou gravar um vídeo específico sobre aula teste. Então, naquelas escolas que tem um processo mais longo, geralmente é esse o trajeto. Então, eles te ligam, eles selecionam seu currículo, você vai para a primeira entrevista, que geralmente é uma entrevista com coordenação, pode ser com direção, orientação ou assessores, se tem na sua escola. Depois dessa entrevista você vai para uma aula teste, então, né, você mostra lá como você daria uma aula, e geralmente são as mesmas pessoas, pode ter professores também de outras áreas ou da sua área mesmo para assistir à aula. Depois da aula teste você vai para uma entrevista mais específica, que pode ser com a direção ou com mantenedores da escola, se tem. E aí depois se você passar em todo esse trajeto, você é selecionado. Então eu espero muito que tenha ajudado vocês a saber como falar, o que perguntam numa entrevista. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que daí eu vou respondendo vocês ou posso gravar outro vídeo. Um beijo e até o próximo.